em todos os nossos familiares, amigos e vizinhos. Assim seja. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar nessa casa pela primeira vez. Mas eu vou falar para vocês um fato curioso, né? Eu já fui apresentado como trabalhador do Fonte de Luz algumas vezes. Olha só, anos atrás eu trabalhei num centro espírita lá de Rio Preto que se chamava Fonte de Paz. E várias vezes eu fui dar palestra em locais, as pessoas me disseram, estamos aqui com o Marcos do Fonte de Luz, Fonte de Paz. Eu não sei por que isso acontecia, né? Talvez porque aqui seja mais antigo, não sei, né? É um fato curioso que aconteceu, né? Inclusive eu já até postei lá na minha página do Facebook, até que enfim eu conheci o Fonte de Luz, né? Eu já ouvi falar tanto e agora estou aqui, graças a Deus. O tema da nosso singelo estudo: por que Jesus curou? O Espiritismo, ele veio para a Terra para mudar as nossas consciências, para mudar o nosso estilo de vida, para mudar o nosso jeito de pensar. Nós somos seres sociáveis. O que isso significa? Que nós precisamos viver em sociedade. Não adianta eu e você querer se esconder em canto. Falar, vou me socializar só com a minha família. Só onde eu trabalho. Não tem jeito. E principalmente quem adentra a porta de uma casa espírita tem algo a mais a fazer da face da terra. Todos nós somos chamados incessantemente ao trabalho no bem, ao trabalho espírita. E convenhamos, sem o Espiritismo, a Terra sofre. Por quê? Porque é impossível compreender Deus como bom sem compreender a reencarnação. Imagina, e na vontade de Deus também vem como um Deus justo. Deus é justo, cada um segundo as suas obras. Hoje nós só colhemos o que plantamos. O Espiritismo deixa bem claro que existem as provas e expiações na nossa vida. Então, tudo hoje que você está passando por dificuldade, ou você está colhendo algo dessa própria vida, ou algo que você escolheu antes de nascer. Principalmente os médiums, principalmente aqueles que nascem dotados de muito fluido. Kardec fala, existem algumas pessoas que nascem saturadas de fluido, que são aquelas pessoas mais enérgicas, que estão sempre querendo trabalhar, ou que dão bem no esporte. Essas pessoas também se dão bem no passe magnético e no magnetismo, porque elas têm muito fluido e elas precisam doar para o próximo. E se você escolheu a mediunidade, e se você escolheu nascer dessa maneira, saturada de fluidos, e você chega aqui, eu estou falando você, mas vamos ser nós, né? Eu, você. Aí a gente chega na Terra, não quero esse negócio de mediunidade não. Eu estou vendo espírito ali, mas não quero isso não. Vou rezar para passar. Não quero ajudar não. O que está acontecendo com você mesmo? Você está negando algo que você mesmo escolheu. Olha só. Mas Marcos, eu não lembro. Como é que você diz que eu escolheu? Se você nasceu com mediunidade, ou é uma prova ou uma expiação para você. A prova, lembrando, somos nós que escolhemos. Todas as provas somos nós que escolhemos. E é claro no Espiritismo que todos nós escolhemos o gênero de provas. O que é? Você escolhe o pai e a mãe, escolhe o corpo mais ou menos que você vai vir, mediante a isso. Ali mais ou menos
no ramo familiar ali, né? Ou um pouco mais rico, mais abastado, ou um pouco menos abastado, enfim, você escolhe o gênero das suas provas. E mediante a esses gêneros de provas que você escolhe, se você sai vitorioso delas, você caminha um degrau a mais para cima, você evolui. Nós evoluímos. Só que é preciso ter aceitação. Ou melhor, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, resignação, que é a aceitação do coração. Não adianta reclamar porque você veio com esse corpo, não adianta reclamar porque você veio com esse pai e essa mãe, não adianta reclamar porque você veio com a mediunidade ou não. São provas e expiações. Tudo está na lei de Deus, tudo está certo. Só está errado quando a gente tem os pensamentos de orgulho, de egoísmo, pensamentos de tristeza, porque nós nascemos para a luz, nós nascemos para o amor, nós nascemos para o progresso. E você sabe que as obras de Kardec deixam claro para nós? Os espíritos de segunda ordem, os espíritos mais evoluídos que nós, quando nascem na Terra, eles não sentem tristeza. Sabia? Tristeza é coisa de espírito igual a mim, né? Espíritos ainda de terceira ordem, que tem um pouco de orgulho, que tem um pouco de egoísmo. E às vezes nós temos dificuldade de compreender as leis divinas. A gente tem dificuldade de compreender às vezes o nosso próprio corpo. Muitas das vezes as dores que nós sentimos, as dores corporais, estão querendo nos dizer alguma coisa. E às vezes a gente não para ouvir. E as dores, as doenças, os problemas do corpo não tem só ligação com os pensamentos, porque os pensamentos podem ocasionar dores e doenças, sim. Fique focado em raiva, angústia, para você ver se isso não torna algo ruim em seu corpo. Kardec era um espírito evoluidíssimo, que tinha como mentor o espírito de verdade. E o espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo e nas revistas espíritas, ele deixa claro, através das suas mensagens, ser Jesus. Tem uma revista que ele fala algo mais ou menos assim. O Espírito de Verdade diz algo mais ou menos assim: eu vim há 18 séculos e anunciei: há muitas moradas na casa de meu Pai. Assinado Espírito de Verdade, que é o mentor de Allan Kardec. E é por isso que eu sempre digo: ficar com Kardec é ficar com Jesus. Tem pessoas que falam: mas Kardec às vezes é difícil. Mas você tem que ser obstinado. Você tem que dar. Ninguém adentra uma ciência, uma filosofia igual ao Espiritismo sem estudar. Qual que é os mandamentos que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Amai-vos é o primeiro, que já engloba amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Amai-vos, amar você, amar o próximo, amai-vos. E o segundo? Instruí-vos, instrução. Sem a instrução, a gente não sabe amar. E outra, inclusive, tinha um rapaz que trabalhava comigo lá no Fonte de Paz, né? Ele sempre falava: ai, Marcos, eu tento trazer meus filhos aqui para o centro, eles não vêm. Ele sempre triste, que ele queria que os filhos vinham e não vinham. Tenho certeza que tem alguém aqui que já deve ter passado por isso, né? Às vezes não é filho, mas pode ser irmão, pode ser amigo, vizinho, não sei, né? O que faz bem para a gente quer para os outros também, né? Mas o que Kardec diz? O que o Espiritismo diz? Só compreende a doutrina espírita quem tem maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral. E ter maturidade do senso moral é saber distinguir o bem do mal.
Eu sei que você está pensando, nossa, mas todo mundo na Terra sabe distinguir o bem do mal. Não sabe, não. Se a pessoa acredita que ela vai poder fazer o mal a vida inteira, no final da vida ela se arrepende e vai para o céu, enquanto o outro vai lá para o inferno sofrer por eternidade, ela não conseguiu compreender ainda, né? Não dá para entender, porque não bate com o bom senso, com a razão. Qualquer pessoa, né, que já tem um pouquinho do senso moral mais apurado vai perceber que isso não existe, e que o Espiritismo deixa claro que a nossa consciência, ou como dizem, né, a nossa consciência é nosso guia, né? A nossa consciência é Deus em nós. Se você sabe que é errado, vou colocar uma coisa que todo mundo sabe, né, na Terra, né? Roubar é errado. Ponto. Pensou em roubar de alguém. Se você está lutando contra esse pensamento, isso está no livro dos Espíritos, se torna virtude. Mas se o pensamento veio e você não está lutando contra ele, você só não rouba porque não teve oportunidade, aí você está no mal, né? Então, todos nós reconhecemos esse verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Então, todos nós que estamos lutando contra as nossas más tendências, nós estamos evoluindo. Quantas pessoas chegaram a Jesus na época que ele passou encarnado aqui na terra, doentes, com dores, possessas, e Jesus curou muitas delas. E quando Jesus curava, o que acontecia com essas pessoas? Elas passavam a acreditar e a seguir e a espalhar a mensagem de Jesus. Levanta a mão aqui, quem que vai morrer um dia? Agora levanta a mão quem sabe o dia. Então, se o corpo vai adoecer cada dia, eu estou mais velho. Não estou tão velho assim, né? Mas cada dia, todos nós, passou um dia e está mais velho. Passou outro dia e está mais velho. E cada dia mais um passo a caminho da morte. Mas é a morte do corpo. E o espírito morre? Não. O espírito não morre. Então, quando Jesus curava o corpo, o que ele queria? Que o espírito vivesse. Tem numa das revistas espíritas de Allan Kardec, tem um espírito que fala que o fluido, quando você está magnetizando alguém, quando você está dando passe a alguém, pode tocar a alma da pessoa. Lembrando, Kardec deixa claro, alma é quando a gente está encarnado, nós encarnados temos alma. A hora que você perdeu o corpo e estiver desencarnado, você tem um espírito. É importante a gente entender isso, porque quando a gente for lá ler, para a gente saber diferenciar, né? E eu pensava, mas peraí, como assim? Tipo assim, o fluido, o passe, o magnetismo pode aliviar a dor, pode curar. A gente tem vários exemplos aí, várias casas espíritas trabalham com isso. Eu acredito que aqui também vai ter. Mas o magnetismo, o passe vai tornar a pessoa humilde, mais caridosa? Eu achava, não pode, né? Mas aí eu estava vendo um estudo do Jacó Mello, e ele se lembrou de Jesus. O que acontecia quando Jesus curava as pessoas? A pessoa sentia aquele fluido, aquela energia. Meu Deus, o que é isso? Eu quero mais. E aí ele passava a seguir e a ouvir os ensinamentos de Jesus. Então o fluido não tornava aquela pessoa mais humilde, mas abria a mente dela, abria o seu espírito, abria o seu pensamento aos ensinamentos dele. E seguir os ensinamentos de Jesus vai te tornar mais humilde, vai te tornar mais caridoso. Mas Marcos, faz muito tempo, Jesus passou 2000 anos atrás. Dá um exemplo mais perto.
O ano eu acho que era 2015 ou 2016. Trabalhava num centro espírita lá em Rio Preto. E depois de um mês que um rapaz estava frequentando, ele veio conversar comigo. E ele falou assim: Marcos, faz um mês que eu estou frequentando aqui o centro espírita. Um mês. Mas quando eu cheguei aqui eu era ateu. Aí eu perguntei: mas o que fez você mudar? No primeiro dia eu tomei um passe. Ele falou assim: as minhas orelhas, elas esquentaram de uma forma, eu senti, ele usou o termo energia, eu senti uma energia que naquele momento eu sabia que vinha de Deus. E aí ele começou a acreditar em Deus, começou a estudar o Espiritismo e se tornou espírita. E tem pessoas que acreditam que o passe ou o magnetismo é uma coisa quimérica, né? Uma coisa que não é obrigatório, que nós não precisamos. Você dando um passe em alguém, você magnetizando alguém, você pode estar mudando a vida da pessoa. Porque por mais que a pessoa adentrou o centro espírita, ou seja, que pediu uma oração para você no trabalho, porque nós, às vezes que trabalhamos no centro espírita, é normal isso acontecer. A pessoa chegar e falar, vim comentar com você, uma coisa que acontece muito comigo, sempre aconteceu comigo. A pessoa chega, ai, do nada, às vezes nem me conhece direito. Nossa, mas eu estou sentindo uma dor aqui. E aí eu percebo que é o anjo guardião dela, instruindo, ó, fala para esse cara aí que você está com dor. Aí a pessoa vem, fala para mim, olha, vem cá, eu conheço um negócio, às vezes eu faço uma oração, dependendo da religião que a pessoa tem, né? A gente nunca deve negar uma oração para alguém. Quem aí já leu uma das edições da Revista Espírita de Allan Kardec, chama Grupo Curador de Marmande. Eu publiquei recentemente lá no grupo de WhatsApp que eu tenho. Grupo Curador de Marmande. O Grupo Curador de Marmande, ele trabalhava com desobsessão lá na França, né? Kardec sempre chamou de cura de obsessão. E trabalhava com curas de encarnados através do magnetismo, né? Nessa revista, o pessoal de Marmande, que eles levaram para Kardec, Kardec publicou, eles citam 4 curas nessa revista. De parentes, as pessoas chegaram lá no centro espírita deles, eles recomendaram os parentes darem passes, mesmo sem saber o que era magnetismo. Ó, você impõe as mãos sobre ele, faz uma prece. Foram lá e explicaram a maneira que eles faziam. E a pessoa começou a fazer isso dentro da casa deles. Vocês sabem o que aconteceu? Curas. Pessoas que nem sabiam mais ou menos como aquilo ocorria, e aconteceu. Esse poder de aliviar as dores está nas mãos de todos nós. Não está na mão de quem está aqui falando, ou só do passista, ou só do magnetizador. Todo aquele, isso está nas obras de Kardec, todo aquele que tem uma boa saúde pode começar a magnetizar o próximo. E aquelas pessoas que conseguem praticar os ensinamentos de Jesus, praticar o Evangelho, ela vai ter afinidade com os bons espíritos. Primeiro já tem afinidade com o anjo guardião dela, né? A hora que eu cheguei, eu li isso daqui, a Oficina dos Sentimentos, eu adorei, eu amei esse aqui, o nome. Curso de autoconhecimento. Maravilhoso, eu lembrei do Livro dos Espíritos. Questão 919. Né? Kardec pergunta, qual é a melhor maneira de se melhorar aqui na Terra? O que os Espíritos respondem? Já diziam os antigos filósofos, conhece-te a ti mesmo. Kardec pergunta de novo. Já sabemos toda a sabedoria dessa máxima, mas como fazer isso? Quem que responde embaixo? Santo Agostinho. E aí ele fala, fazei como eu fazia
quando passei pela terra. Se eu não estou enganado, acho que foi no século II que ele passou encarnado. Que Santo Agostinho, né? Toda noite, antes de dormir, eu revia o meu dia. Se ninguém tinha algo para reclamar comigo, se eu tinha feito todo o bem possível, só que ele fazia sozinho. Quem que fazia com ele? O seu anjo guardião. Pelo pensamento ele chamava o seu anjo guardião e o anjo guardião ajudava ele. Aí alguém pode levantar a mão e perguntar: mas Marcos, eu não sou médium, como que meu anjo guardião vai ajudar? Você tem certeza disso? Kardec usa a palavra médium com duas conotações. Ele usa muito bem a polissemia das palavras, né? Ou seja, toda palavra no nosso mundo ela tem vários significados. Vários. Pode procurar qualquer palavra aí no dicionário que você vai ver que ela tem mais de um significado. E Kardec usou isso. A palavra médium no Espiritismo tem dois significados. Primeiro, todos nós somos médiuns. Todos. Porque os Espíritos se comunicam conosco através do pensamento. Agora, existem os médiuns que sentem os Espíritos em maior ou menor grau. Que são já os médiuns psicógrafos, videntes, clarividentes, médiuns de cura, e por assim vai, né, das mediunidades. Os sensitivos, né, os audientes. E é sempre importante no Espiritismo a gente estudar ele de forma ampla. Estudar todas as obras de Kardec. Importantíssimo. Mas Marcos, eu não sou médium, naquele sentido específico, né, que a gente usa, né, que é o médium psicógrafo, vidente. Não sou. Eu preciso estudar a mediunidade? O que vocês acham? Preciso ou não? E por quê? Porque talvez na próxima vida você possa nascer médium. Ou não? Se você tiver que nascer médium na próxima, se você estudando nessa, você já nasce com a impressão de tudo isso que você não vai lembrar que você estava aqui no Fonte de Luz estudando, mas você vai ter no seu consciente, no seu subconsciente, né, no seu espírito, tudo aquilo que você aprendeu. Você já vai saber que a prece tem que ser seu guia. Você vai saber que você tem um anjo guardião, um espírito mais evoluído que você, sempre ao seu lado, te ajudando a progredir. E que nós devemos entregar as nossas vontades egoísticas, né, a Deus. Nós devemos deixar elas de lado e assim praticar a caridade. Pois, como está claro no Evangelho de Jesus, o egoísmo é o que sobrepõe a caridade. E a caridade deve ser o nosso guia. E temos também o orgulho. E o que se sobrepõe ao orgulho? A humildade. E ninguém é humilde sem ser caridoso, e ninguém é caridoso sem ser humilde. São duas virtudes. Duas virtudes que devem andar juntas. E é por isso que Jesus curou tantas pessoas, para chamar a atenção delas para o Espírito, para chamar a atenção delas, não falando de nós, né, para a caridade, para a humildade, que nós devemos praticar. A caridade e a humildade vão nos fazer ser mais felizes aqui na Terra. Nós nascemos para isso. Imagina você numa próxima vida nascer num mundo mais evoluído que esse, porque existem mundos mais evoluídos que a Terra, né? E nesses mundos mais evoluídos não tem roubos, não tem guerras, não tem... É a lei de Deus que rege as pessoas. Imagina se isso acontecesse agora aqui na Terra, todo mundo começasse a fazer a sua transformação moral. Os políticos davam vontade de roubar, eles não fariam. Imagina que maravilha.
Né? Dá vontade de mentir numa pessoa, ele não faz. Dá vontade de passar o outro para trás, ele não faz. Dá vontade de falar que é inveja. Meu Deus, uma inveja horrível, né? A vontade de você falar mal para o outro, e aí você não faz. O mundo seria totalmente diferente. E nós não precisamos esperar o outro a começar a praticar. Nós não devemos esperar o mundo começar a praticar. Nós devemos transformar o nosso mundo interior e passarmos a praticar a caridade ou a humildade. Mas Marcos, eu tenho dificuldade. Mas você tem que praticar. Tem uma palavra lá na Bíblia, né? Que é assim, acho que 1 Coríntios 13, se eu não estou enganado. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver o amor, nada serei, de nada vale. O que isso quer dizer? O que o Espiritismo vem demonstrar com isso? Porque o Espiritismo vem demonstrar através de provas como os espíritos estão lá no mundo espiritual. Quem aqui já estudou o livro Céu e Inferno? Maravilhoso! Lá mostra os espíritos felizes, os sofredores, os suicidas e como eles estão no mundo espiritual. E essa mensagem que está lá na Bíblia deixa claro para nós que você pode doar todos os seus bens aos pobres sem caridade, ou seja, sem o sentimento de amor, ou seja, sem a abnegação, porque caridade é abnegação, totalmente abnegação. E você pode doar uma bala com caridade, você pode dar um abraço com caridade, você pode dar uma camiseta com caridade, só que também você pode dar uma camiseta sem caridade. Porque é o sentimento, eu sempre digo, a caridade não é o ato, mas é o sentimento intrínseco àquele ato que você está dando. É abnegação. Você dá um passe, você magnetiza o outro por ele, não por você, porque você quer o bem do outro. É o esquecimento de nós mesmos. Tem uma parábola no Evangelho segundo o Espiritismo que é assim, bem simples. Deus mandou duas pessoas para a terra. Uma veio rica, a outra pobre. E depois, desencarnado, Deus chamou-las de volta para o mundo espiritual, né? Mas cada um iria para a terra com uma quantidade de dinheiro, e cada um iria praticar lá o bem, e depois voltariam e iam colocar esses bens na balança de Deus. Desencarnaram, Deus chamou, vem cá. Estava lá, sabe aquelas balanças antigas? Sim. Igual está no símbolo da justiça, né? Aí chegou lá o primeiro rico. O rico tinha um sacão assim, de caridade, nossa. E ele falava, ixi, eu tive muito, eu pratiquei muito. Olha aqui o tanto. Jogou lá, né? A balança fez assim, ó. Pesou, né? Era muito grande, fez bastante. Fez assim, ó. Pesou. Mas aí chegou o pobre. Uma sacolinha, aquelas supermercados, sabe, mirrada, com pouquinha coisa. E jogou na balança. Mas e aí? Ele falava, eu não fiz muito, não, eu tinha pouco. Mas aí ele jogou na balança. Quem lembra o que aconteceu com a balança? A sacolinha mirrada do pobre pesou muito mais do que aquele sacão cheio de benfeitorias do rico. E Deus falou para eles, sim, rico, você fez muito, mas você só dava do que te sobrava da mesa, enquanto ele dividiu o pouco que tinha. Praticar a verdadeira caridade é fazer esforço. É fazer esforço, é doar a mais, é você esquecer de si mesmo, se esquecer de si mesmo pelo bem do outro. Eu não gosto muito de dar lição de autoajuda, né? Mas às vezes vem na cabeça, eu acho que eu preciso falar, né?
Eu costumo dar sempre um exemplo, né? Vamos colocar aqui um empresário, né? Pessoa muito rica que tem lá os seus funcionários. Perante as leis do nosso país, ele pode pagar um salário mínimo para aquele funcionário, para aquele empregado doméstico. Só que o tanto que ele ganha, daria para ele pagar muito mais. E quem aqui a gente sabe que uma pessoa que ganha um salário mínimo, muitas das vezes não vive bem. Principalmente nas grandes cidades, né? Onde a pessoa tem que viver nas comunidades, naqueles locais mais distanciados, pegar 2, 3 horas de ônibus, né? Só que aí essa pessoa paga, ela sabe que o que ela tem que fazer de bem com aqueles que estão perto dela, ali. No seio da família, no seu emprego, enfim. Mas ele vai lá, paga o que o governo diz que é certo. Só que as leis de Deus, elas são diferentes das leis dos homens. Ele paga aquilo, o mínimo que puder para a pessoa. A consciência dele fica pesada perante aquilo, porque ele sabe que pode pagar mais. E ali tem um ser humano que ele precisa, que está mais ou menos como sob a tutela dele. E ficar com um peso na consciência, gente, é dormir mal, é ficar irritado, é gerar uma dor no corpo. E aí, ele vai para um lugar, para uma igreja, para um centro, dependendo de onde ele vai, eu vou doar marmitas para os pobres. Só que a responsabilidade dele está ali. E às vezes ele ouve falando que, nossa, que Jesus, quando veio à terra, ele não tinha nada, ele dividia tudo o que ele tinha com o próximo. Eu não estou falando para a gente deixar nossas casas, né, entregar para os pobres, não é isso. Mas para a gente sempre colocar na balança da nossa consciência, que é Deus em nós. Todos nós, eu estou usando um exemplo, mas existem vários. Todos nós temos uma consciência dentro de nós. Quem daqui às vezes nunca recebeu uma ligação, ou um vizinho, um parente pedindo uma ajuda ali no WhatsApp, e eu estou lá assistindo minha novela, assistindo o meu futebol, aí eu falo, agora não dá, não posso parar aqui. Mas muitas vezes aquela pessoa precisa só uma oração. E a oração à distância funciona. E funciona e muito. Eu tenho inúmeros relatos de pessoas com dores, que a partir do momento de eu oferecer uma oração à distância para ela, de várias maneiras, por ligação, ou eu mandando por áudio, da pessoa relatando da dor ter sido aliviada. É o Marcos que fez isso? Não é. É o anjo guardião dela, é um espírito simpático por ela. Kardec deixa claro, há em volta de nós uma multidão de testemunhas. Eu posso mentir para todos vocês aqui. Eu posso mentir para os espíritos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma nós conseguiremos mentir para os espíritos. Porque tudo que a gente pensa fica em volta de nós. Kardec deixa claro, existe em volta de nós um envoltório fluídico. E tudo que a gente pensa, os espíritos vêm. Por que você acha que até um obsessor, gente, o obsessor te persegue por quê? Por causa de outras vidas. Você não tem o mesmo corpo, você não tem a mesma vida, talvez você não nasceu nem no mesmo planeta ou até no mesmo país que você vivia, mas ele sabe quem é você. Porque o ódio dele e o mal que você pode ter feito para ele em outra encarnação os liga. Cultuar, buscar os bons pensamentos é imprescindível para nós que queremos viver um pouco melhor encarnados aqui na Terra. E eu sempre costumo dizer, estamos encarnados, mas por certo lado a gente vive como se fosse uma vida dupla. O que deixa bem claro nas obras de Kardec? Que toda vez que nós dormimos, acontece uma coisa chamada
Ele chama de emancipação da alma. Se você tirar um cochilinho aqui, sentado, o que acontece com você? Você sai do corpo. E aí você vê como que está o ambiente espiritual aqui. Você consegue ir para a sua casa, você consegue ir para outro planeta, você consegue ir para um mundo igual ao seu. A gente não consegue ir no mundo acima, né? Mas no mundo de provas e expiações igual ao nosso, você consegue viajar pela força do pensamento. O mundo espiritual, Kardec, isso fica bem claro nas obras de Kardec, o mundo espiritual é muito diferente do mundo aqui nosso de carne. Nós podemos ficar presos aqui na Terra, mas por culpa nossa, por culpa do nosso pensamento. Quem já leu aqui a história de um danado, tem lá na revista Espírita de Allan Kardec, um criminoso, né, perante as leis divinas, claro, né, porque só sofre do mundo de lá quem são criminosos perante a lei divina. Por exemplo, uma pessoa muito bem sucedida aqui na Terra, e ele pode, pelo olhar dos outros, ser muito bem sucedido aqui, só que dentro dele ele pode ter inveja, orgulho, egoísmo. Para crescer, às vezes, pelo dinheiro ele pisa nas pessoas. Ele se encarna como um criminoso. Ele vai sofrer no mundo espiritual aquilo que ele fez. Já está sofrendo aqui, né? Já começa a sofrer encarnado. No mundo espiritual é ainda mais. Porque lá a gente não tem o corpo de carne, esse tapa-sol do espírito. Você sai do seu corpo enquanto aqui encarnado, a sua alma emancipa, você lembra das suas vidas. A hora que você acorda, você não consegue lembrar mais, porque o corpo não deixa. Mas é assim que Deus fez. É para o nosso bem. Nós temos que agradecer essa encarnação. Nós temos que agradecer o corpo que nós temos. Nós temos que agradecer tudo o que vier até nós. Nós temos que agradecer até a desencarnação de alguém que a gente ama muito. Vocês sabem o que Kardec fala na questão, não? Ó, fica aí como lição. Leia a questão 936 do Livro dos Espíritos. Inclusive, eu vou colocar um site aqui, onde todo mundo pode achar todas as obras de Kardec de graça. Tem aplicativo também, gratuito. E tudo que eu falei aqui se encontra lá. Na questão 936 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dão uma mensagem mais ou menos assim. Imagina você e alguém que você ama muito dentro de uma prisão. Imagina aí quem você ama muito, muito mesmo. Mulher, pai, irmão, filho, não sei, filho, vocês dois dentro dessa prisão. Aí, aquela pessoa que você ama muito é liberta. E você continua na prisão. E aí os espíritos perguntam: se revoltar contra a liberdade dele, é egoísmo? Sim. E aí eles falam: na morte é a mesma coisa. Porque, como eu falei, como espíritos, a gente viaja pela força do pensamento. Você pensa, você não precisa caminhar com isso aqui. Os espíritos, a gente vê relatos de espíritos sentindo dor, mas ele sente dor porque ele está apegado à matéria, ele lembra. Ele não conheceu o mundo espiritual, não é apegado ao mundo espiritual, não estudou, enfim, não buscou. Então as pessoas que estão apegadas à matéria, elas ficam lá presos. E nessa história que eu falei da história de um danado, a pessoa, quando encarnado, matou 2 pessoas numa casa. Parentes dele, acho que uma era mulher, o outro era cunhado, uma coisa assim. Ele ficou preso nessa casa. E a casa lá na França ficou com fama de mal assombrada.
Porque na verdade estava, meu, tinha um espírito lá, né? Enfim. Aí mesmo com essa fama, um senhor foi lá e comprou a casa. Adivinha o que esse espírito fez? Com a intenção de matar o senhor, apareceu para ele à noite, ficou meia hora lá na frente dele, o senhor apavorado, deu um ataque cardíaco. E aí, esse espírito é culpado por quantas mortes? Pelo menos só nessa, né? Por 3. Ele ficou 200 anos preso nessa casa. Mas aí, um médium, trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eu não lembro o que ele foi fazer lá naquela casa, né? Mas ele adentrou a casa. Adivinha o que ele sentiu? Um taco. Pronto. Era isso que eu queria. Foi lá, na reunião, evocaram ele. Espírito nervoso, revoltado. 8 sessões. 8. Cada sessão, eles iam conversando e cada vez ele ia acalmando mais. Só que se vocês sabem o que eles faziam por esse danado, né? Por esse espírito sofredor, depois que terminava a sessão, vamos lá, quem sabe, o que eles faziam? Que aliviavam o espírito voltava e falava, senti, preces. Eles faziam prece, cada um ia para sua casa e falava, prece por ele. Aí eles iam, faziam prece. A hora que voltava na próxima sessão, o espírito falava, senti as vossas preces. Até a mente dele, o espírito dele se abrir para o bem, reconhecer que errou e saber que vai ter a oportunidade de, como o apóstolo Paulo fazia, né? Pagar o mal com o bem, apagar o mal com o bem. E ele conseguiu sair da casa depois de 200 anos. Foi Deus que prendeu ele naquela casa? Foi o seu próprio pensamento. Foi isso que Jesus veio fazer conosco. É por isso que Jesus veio à Terra e começou a curar as pessoas. Ele precisava chamar a atenção. Naquela época ele não podia fazer como o Espiritismo, que surgiu as mesas girantes, sentavam os médios em volta. Imagina isso aqui flutuando agora, como é que é? Isso aconteceu no mundo inteiro. Foi algo que, um episódio que foi organizado no mundo espiritual para chamar a atenção da Terra. Ó, nós estamos aqui. Eu, sua mãe, seu parente, seu avô. Você, quando dorme, está por ali, né? O mundo espiritual está à nossa volta. E nós devemos hoje, buscar entender o que é essa maturidade do senso moral que Kardec fala para nós. Porque ela não tem a ver com o dinheiro que você tem, ela não tem a ver com a instrução que você tem. Kardec, nas obras deles, ele cita os operários de Lyon. Os operários de Lyon eram pessoas analfabetas, mas eles iam nas sessões espíritas e compreendiam o espiritismo. Enquanto pessoas inteligentíssimas não conseguiam compreender. Inclusive, para a gente até encerrar aqui, né? No começo, na introdução do Livro dos Espíritos, tem uma frase de Kardec assim. Eu vou falar a frase, depois eu vou explicar o que ele quis dizer, tá? Explicar com as minhas palavras. Ele fala assim: o Espiritismo não é da alçada da ciência. Pode pôr lá na Kardecpédia, tem uma lupinha. Qualquer coisa que Kardec falou, você coloca lá, vai aparecer o texto completo. Mas o que ele quis dizer com essa frase? Imagina, entrando aqui agora desse centro espírita, uma pessoa inteligentíssima, doutor, entende de tudo. Tudo isso, essas ciências nossas materiais, ciências aqui da Terra, né? Tudo isso que ele aprendeu na ciência lá, vai ajudar ele a compreender o Espiritismo? Para compreender o Espiritismo é maturidade do senso moral, e não se adquire maturidade do senso moral de uma hora para outra. São pelas encarnações. É trabalhando a humildade, é trabalhando a caridade, é entregando o meu verdadeiro coração a Jesus.
E ficar com Kardec é ficar com Jesus. Pode começar a prece? Bom, As crianças estão aí, né? Mestre Jesus, estamos todos aqui reunidos e o Senhor prometeu para nós: aonde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí o Senhor estaria. E nós conseguimos sentir a sua presença nesse instante. Nós sabemos que os nossos anjos guardiões também estão aqui, e também tem uma infinidade de irmãos precisando de ajuda, como esse que vos fala. Com cada encarnado nesse instante, tem uma equipe espiritual te envolvendo com os fluidos, com energias benéficas. Algumas pessoas sentem o corpo esquentar, a outras sentem arrepiar, algumas não sentem nada, mas tenha a plena certeza, você está sendo abençoado nesse instante. Eleve o seu pensamento a Jesus, que o seu anjo guardião vai te envolver nesses laços fluídicos. Os espíritos não precisam dos braços para nos envolver, basta um pensamento de amor e todo o nosso corpo estará em volta desse amor, dessa paz. Eles têm, os espíritos evoluídos têm a capacidade de aliviar as nossas dores. O passe magnético ajuda você a viver mais. E aquele que tem uma porção maior, doa para aquele que está precisando. Então feche os seus olhos, deixe Jesus tocar o seu coração. Faça você uma prece, não precisa ouvir a nossa. Converse com os espíritos que estão aí ao seu lado. Há uma atmosfera fluídica nesse local, envolvendo a todos nós. Lembre também daquele que você sabe que precisa de ajuda. Lembre daquela pessoa que você precisa perdoar, aquela pessoa que te fez o mal. E Jesus nos ensinou que a verdadeira caridade é amar os nossos inimigos. E nesse instante, Ele te pede que você ore por essa pessoa que te caluniou e que te fez o mal. E aí você começa a quebrar essa corrente que une vocês, na raiva, no ódio, nos pensamentos ruins. Só o perdão faz que nós possamos viver um pouquinho do amor de Jesus. Que assim seja.